há dúvidas, o rally é uma das modalidades que mais apaixona o público. Desde os mais novos aos mais velhos, ao norte, centro e sul do país. Homens e mulheres, ninguém fica indiferente. A edição de 2018 do Campeonato de Portugal de Rallys foi de cortar o fôlego. As histórias tornavam-se mais interessantes a cada prova. Mas fora dos resultados desportivos, também há muitas aventuras por contar. A viagem foi longa, mas no final soube a pouco. Acompanhe o que foi o CPR Absoluto 2018. No início da temporada em Faf, numa lista que ultrapassou as 8 dezenas, 38 inscritos compareceram na primeira amostra de ritmos do Campeonato de Portugal de Rallys. Temos mais 40% de inscritos do que tínhamos o ano passado. Os inscritos que nós temos neste momento como adquiridos para fazerem todo o campeonato são em bastante maior número do que o ano passado. Depois de 2 anos consecutivos a desistir quando liderava, Ricardo Moura interrompeu a maré de azar e conseguiu terminar o rally e logo com a vitória. Uma luta bem renhida com Miguel Barbosa, já que os dois alternaram constantemente de posição e chegaram mesmo a igualar o tempo da última classificativa. Hoje conseguimos materializar em resultado a nossa rapidez em Faf e estamos muito felizes por isso. É uma vitória muito importante, é um arranque de campeonato que deixa os Açores muito bem representados e na frente do campeonato, e eu fico muito feliz por isso. É uma alegria também que trazemos à nossa equipa, à ARC, que tem sido o nosso pilar na nossa carreira automobilística, e acho que eu e o António estamos de parabéns. Mas depois dos pódios, Meireles e Barbosa foram penalizados em 10 segundos. Em causa o arranque na Super Especial, onde, segundo a organização, fizeram a falsa partida. Consequências maiores para Meireles, que perdeu o terceiro lugar, para José Pedro Fontes, que 9 meses depois do acidente no Rally de Portugal, voltou às competições. Regressou também na jornada seguinte. O Azores Airlines Rally marcou o segundo desafio da temporada. No entanto, apesar de participar, o piloto escolheu não pontuar nesta prova. Momento de agarrarmos o Citroën DS3 R5, neste caso apenas o amortecedor, para perceber como funciona a afinação. Temos, neste caso em particular, 4 pontos onde podemos mexer e tentamos adaptar isso mediante os troços, mediante as condições que temos de gripe, mediante se o troço está bastante degradado ou não, se é uma primeira, se é uma segunda passagem, tentamos afinar isso. Todas essas afinações são já testadas no Monday Test, em testes anteriores, para conseguirmos perceber que soluções é que podemos adaptar durante todo o rally. Nós temos aqui o chamado Low Speed, que é aqui um parafusinho de trajão buraco que tem aqui no meio. Depois temos o High Speed, que é uma 12, mas sabe perfeitamente normal que afinamos por fora. Basicamente, isso aqui são afinações em compressão, de baixa e alta velocidade, ok? Depois temos, neste caso, o Citroën, temos uma chave especial da PSA, onde afinamos aqui o rebound. Nós normalmente, e quando sou os pilotos falar, é o fechar e o abrir cliques, né? Aumentar e tirar cliques. Normalmente, o que a gente faz é, se queremos amaciar, abrimos, em compressão, por exemplo. Quando a gente diz abrir, é sentido anti-horário, portanto abrimos para aqui, certo? E fazemos essas afinações, mediante os troços, mediante o que a gente estudou pré-rally. Quem melhor lidou com as condições da prova foi Ricardo Moura. Apesar de não ter conseguido a vitória absoluta, conquistou a segunda consecutiva no CPR. Também tivemos as nossas vicissitudes, tal como os nossos adversários também tiveram. Tivemos um furo ontem que nos fez perder o contato totalmente com a liderança, mas não foi isso que nos fez perder o rally. O nosso ritmo é este, foi um excelente segundo lugar, estamos muito satisfeitos. Líderes incontestáveis do Campeonato Nacional de Rallys, portanto é um bom balanço, e os Açores estão de parabéns por esta fantástica moldura humana, por essa fantástica organização e por esse fantástico rally. Mas dias mais tarde o piloto anunciou que a competição ficava por aqui, pelo menos por enquanto, já que queria dedicar-se à vida profissional e familiar.
Bruno Magalhães, pela segunda vez vice-campeão europeu, foi segundo classificado depois de ter lutado com alguns problemas que não permitiram melhor. Logo aqui, Ricardo Teodósio mostrou que era um sério candidato a ter em conta na frente do Rally. É que este ano, numa época inteira a bordo de um R5, conquistou o terceiro lugar entre os portugueses depois da desistência na ronda fafense. E quando se conseguem bons resultados, quer-se sempre mais e melhor, mas em Mortágua Teodósio não conseguiu ser tão rápido. O desconhecimento das classificativas foi o maior adversário. Fecha para 3 menos e esquerda 3 e no topo fecha. Nós não conseguimos, ao fim e ao cabo, terminar onde nós queríamos, que era no pódio, mas pronto, é assim, as corridas são mesmo assim, eles estão todos de parabéns e para a próxima será melhor. Quem conseguiu foi mesmo Armindo Araújo. O piloto que estava de regresso às competições 5 anos depois e agora num projeto apoiado pela Hyundai Portugal, mostrou que a opção de não fazer os Açores foi mais acertada, já que permitiu um momento de pausa depois do 5º posto em Faf para conhecer o carro e ganhar ritmo. Eu decidi que era a altura de atacar a sério e realmente ganhámos o traçado geral. Passámos para a frente do Rally, vencemos, estamos todos muito contentes. Parabéns à Hyundai, que me pôs um carro fantástico. Portanto, uma vitória depois destes anos todos parados, estou super contente. O primeiro líder do Rally foi Miguel Barbosa, no entanto, o piloto acabou por perder a frente já depois da Super Especial de Mortágua. Uma penalização de 3 minutos por erro de percurso tirou-lhe a oportunidade de lutar pela vitória. E por falar em super especiais, esta edição do Rally contou com uma novidade, um traçado deste tipo, também em Águeda. É interessante, a ligação é grande, faz com que a prova seja ainda mais complexa. O Rally de Mortágua por si só já é um rally muito difícil, exige muito dos pilotos nas diferentes categorias. Eu acho que aqui esta super especial em Águeda vai tornar isto assim um bocadinho mais difícil e mais esforço vai ser preciso por parte dos pilotos e dos navegadores. Acorda aqui muita gente do Conselho, por fora e até de fora do Conselho. É a primeira vez. E vão ficar por aqui a assistir ao que vai acontecer? Sim, sim, ainda vamos ficar um bocado. E o que é que esperam então para esta primeira experiência? Que seja bonito e corra tudo bem para os concorrentes e para os assistentes que estão a ver. Porquê é que vieste aqui a este rally? Porque gosto do rally. Já costumas acompanhar? Sim. Mas porquê é que os rallies têm de especial que tu gostas de ver? Os carros e o barulho dos carros. E aqui este rally, qual é o teu piloto preferido? O WRC, o Ford Fiesta. No Vodafone Rally de Portugal, Barbosa e Armindo foram as figuras da frente e a luta foi levada até à última classificativa de cerca de 37 km. Os dois entraram com 17 segundos de diferença, com vantagem para Armindo, mas Barbosa começou a perder muito tempo. Vários problemas afetaram o desempenho do Skoda Fabia R5. Armindo conquistou assim a segunda vitória consecutiva no CPR. Foi até aqui muito difícil aguentar realmente o carro na estrada, não fugiram todos os problemas, os troços estavam muito demolidores no primeiro dia, mas estou muito contente, cumprimos, levámos o máximo número de pontos em termos de campeonato nacional, passámos para a liderança, estou feliz. Parabéns também à Hyundai pelo carro que me pôs em mãos. Diogo Salvi foi terceiro classificado, apesar de ter baixado o ritmo no final, quando ficou sem travões. Esta prova marcou o fim das rondas em terra, a seguir vinha o asfalto e com a assistência de Pedro Meireles. A equipa de Manuel Castro aproveitou para fazer a mudança nos dois carros da equipa. Consiste em mudar as suspensões, os amortecedores do carro são os 4 transformados, têm alturas, compressões, taxas diferentes, as mangas de eixo são as mesmas, mas são alteradas no que toca aos discos de travão, que são maiores, as 4 rodas passam a 355 mm de diâmetro de disco, portanto trocam-se os discos, troca-se a relação também do diferencial e da caixa e trocam-se os amortecedores. E as rodas, basicamente, parece pouco, mas depois na prática acontece um trabalho de se calhar que pode demorar 1 ou 2 horas, tendo as peças prontas para trocar. Na terra já tinha vencido por 2 vezes e com a entrada no asfalto, Armindo manteve a toada. O piloto conquistou o Rally Vidreiro Centro de Portugal, mas na 5ª prova da temporada interessou tudo menos o resultado desportivo.
Infelizmente, o sabor é agridoce. Nós estamos contentes com a vitória, muito tristes com o resultado do acidente do nosso colega de equipa e neste momento eu apenas lhe desejo esta vitória dele e os meus pensamentos estão com ele e com a família dele. Logo na primeira classificativa, os campeões nacionais de ralis, Carlos Vieira e Jorge Carvalho, tiveram um grave acidente. O navegador teve alta hospitalar no primeiro dia. Carlos Vieira foi transportado para o hospital, de onde cerca de 2 meses depois teve alta, encontrando-se ainda em recuperação. O piloto voltou a ser relembrado na jornada seguinte, em Castelo Branco, esta também a ser só decidida na última classificativa. De um lado, José Pedro Fontes voltou ao Citroën C3 R5. O piloto utilizou o carro pela primeira vez no Rally de Portugal, mas um problema impediu de fazer um único quilómetro. Embarcou no DS3 no Vidreiro e nas estradas albicastrenses fez sim a verdadeira estreia do novo modelo da Citroën. Do outro lado, Ricardo Teodósio, que andava a ameaçar um resultado no primeiro lugar do pódio, mas que andava numa época algo irregular, mas agora estava no piso onde se dava melhor e também já tinha mais conhecimento do Skoda. Os dois entraram para o derradeiro troço com 3,8 segundos de diferença, vantagem para o homem da Vodafone, mas uma má escolha de pneus fez com que Fontes não conseguisse segurar a frente. Teodósio voou e depois de 2 décadas nos ralis, alcançou a primeira vitória que só podia ser dedicada a Carlos Vieira. Foi bom, chegou a nossa vez de ganhar um rally nacional. Estamos todos de parabéns, a equipa, a mãe, que é a pessoa que põe isto tudo a andar para a frente. Quero dedicar esta vitória àquela pessoa que teve aquele acidente no outro dia, ao Carlos Vieira. Força, amigo, estamos cá à tua espera. Fiques 5 estrelas, é o que interessa. As corridas é um extra. Para a cerimónia de champanhe. Infelizmente, mais uma vez, secou tudo, como vemos agora. Acabou de chover há 3 minutos. Estava tudo seco e foi completamente impossível, com pneus de chuva em seco, aguentar a vantagem que tínhamos, que em condições normais seria suficiente para ganharmos o rally. Depois de só ter feito FAF, João Barros voltou à competição. O ritmo estava lá. O piloto foi terceiro classificado. A prova contou ainda com uma presença especial. O jovem espanhol Pepe López embarcou no Citroën DS3 R5 de José Pedro Fontes. Este foi o primeiro rally da temporada. Y esperemos que para el rally vaya todo bien. La verdad que el coche y el equipo están trabajando muy profesionales. Llevamos muchos meses sin competir, entonces al principio será un poco de adaptación y después intentaremos estar en los puestos de cabeza. Mas, e depois de uma penalização de 3 minutos e meio por um erro de percurso na Super Especial que hipotecou a chegada à vitória, o piloto apenas terminou no 7º posto. Contento con el ritmo, creo que fue un ritmo muy bueno y de no ser por esa penalización tan salvaje de la Super Especial, pues hubiéramos ganado el rally, así que contentos y muy agradecido al equipo, a Sport & You. A ronda seguinte teve ares madeirenses. O Rally Vinho Madeira foi o desafio seguinte, prova que contou também para o Troféu Europeu e Ibérico de Rallys e o Tour European Rally. O que eu espero é que, de facto, o rally seja bastante competitivo, que seja na tradição do que é o Rally Vinho da Madeira uma festa do automobilismo, que as pessoas vão para a estrada, divirtam-se, estejam a ver o rally em segurança e que possamos ter novamente muita luta e muita competitividade. Quer para o Rally da Madeira de Rallys, quer para o Campeonato de Portugal de Rallys, os que ganharem aqui vão se posicionar para poder ganhar os respectivos campeonatos num lado e no outro. E, portanto, vai tornar o rally mais atrativo do que aquilo que seria normal. Eu, sinceramente, como sou português, para mim é indiferente que ganhe um madeirense ou que ganhe alguém do continente. Quero é que a prova corra bem, sem incidentes. A vitória do rally foi para Alexandre Camacho, que alcançou dobradinha nesta prova. O piloto que dominou quase todo o rally deixou também madeirense Miguel Nunes a cerca de 39 segundos. Já sabíamos que ia ser um rally muito competitivo. Depois do dia de ontem, onde conseguimos ganhar alguma vantagem, queríamos entrar para este dia final com mais, portanto, fortes, da mesma maneira como acabámos. Foi o que fizemos.
José Pedro Fontes encerrou o pódio absoluto e conquistou a vitória no que ao Campeonato de Portugal de Rallys diz respeito. Vínhamos com expectativas de lutar à geral, não conseguimos. Parabéns aos vencedores. Da nossa parte, temos o prémio de consolação de sermos primeiros CPR. O carro tem muito potencial, mas também ainda temos muito trabalho pela frente. Em termos de contas, depois de concluídas 7 provas do CPR, Fontes subiu ao terceiro posto, atrás de Ricardo Teodósio, que foi segundo na Madeira, depois de Miguel Barbosa capotar na penúltima classificativa. João Barros, que rodou com problemas nos travões, terminou no último degrau do pódio do Campeonato de Portugal. Apesar do quarto posto, Armindo Araújo continuou como líder da matemática, se bem que com menos folga. Há 12 anos que o piloto não corria por estes troços e, por outro lado, o navegador de Pedro Meireles, Mário Castro, já aqui tinha participado por 16 vezes. Todo este ambiente que se vê aqui já a partir do shakedown e ontem na sessão de autógrafos é o sintoma disso, de um rally especial para toda a gente que vem cá. Eu felizmente também já venho cá há alguns anos e gosto bastante do rally. Eu nunca tive por acaso aqui um resultado assim de relevo, nunca vem assim, já tivemos bons resultados, mas não há assim um resultado especial, por assim dizer. Portanto, recordo as provas todas as vezes que cá vim, contente com tudo aquilo que fiz até hoje, apesar de algumas controvérsias que houve pelo meio, mas são coisas das corridas. Cerca de 2 meses depois, o Rally Amarante Baião recebeu as equipas. Esta foi uma prova nova no escalão máximo dos rallies e correu-se na versão de asfalto. A opinião dos pilotos... Ui, isto vai ser um rally bravo, eu espero estar com um sorriso destes no final. Os especiais são muito interessantes, acho que vai ser um enorme desafio para nós pilotos. Eu gostei bastante dos troços. A organização fez aqui um excelente trabalho na escolha dos troços. Enquanto o Carlos Vieira continuava a recuperação, o time Hyundai Portugal colocou novamente o i20 R5 à disposição de uma equipa. No banco do lado esquerdo, Diogo Gago, que se estreou ao volante de um carro desta categoria. É uma realidade completamente diferente daquilo que estou habituado, por isso quero fazer quilómetros, ir adaptando ao carro e ver a progressão até ao final do rally. Oportunidade de ouro, estou bastante contente com a oportunidade e agradeço a todos os intervenientes por esta iniciativa, por isso quero dar o meu melhor, utilizar a cabeça, fazer quilómetros, ir adaptando ao carro e ver a progressão quilómetro a quilómetro até chegar ao fim. De regresso ao banco do lado direito, já seu conhecido, estava Jorge Carvalho. Depois do acidente no vidreiro, como era regressar? É excelente voltar aos rallies, alguma coisa que eu gosto de fazer, o desporto e a profissão que eu gosto de ter. Voltar dentro do projeto da Hyundai Portugal. Voltar dentro da Sports & voltar a navegar o Diogo, que já o naveguei há uns anos. É pena não ter o Carlos ao meu lado, para ser excelente era com o Carlos, mas penso que em breve vai acontecer, estamos todos a acreditar que o Carlos vai recuperar, vai ficar a 100%, vai voltar aos rallies, vai voltar a fazer o que gosta e vamos fazer equipa novamente. José Pedro Fontes bisou no Rally Amarante Baião, desta feita num renhido duelo com João Barros, que se estreava num Skoda Fabia R5. Na derradeira classificativa, o Citroën C3 R5 voou para transformar as 5 décimas de desvantagem numa vitória por 5 segundos. Gostava de dedicar esta vitória à Inês Ponte. Passamos momentos muito difíceis no último ano e meio, ano e 3 meses, e esta vitória é para ela. Depois para toda a gente que me apoiou neste momento, desde que eu tive o acidente, para a equipa, para os patrocinadores. Depois também dizer que se fosse o João a ganhar era um justo vencedor. Fez um rally excelente. Estava um degrauzinho acima e quando é assim não há nada a fazer, mas não tira de estar muito orgulhoso da minha atuação, da minha presença no Rally de Amarante Baião. Acho que fizemos uma corrida espetacular, um rally espetacular. A outra luta do Gato e do Rato fez com os líderes do campeonato. Ricardo Teodósio foi aguentando Armindo Araújo
Mas na tarde do último dia, o Hyundai 20 R5 esteve mais forte para ocupar o último degrau do pódio. Eram também estes dois homens que seguiam numa posição mais favorável à conquista do título de campeão quando faltava apenas discutir uma ronda, o Rally Casinos do Algarve. O que é que vais fazer no Algarve? Vou tentar ganhar o Rally. Eu também. E os outros todos. Eu também. Mas lá não consegue. Pagas o frango? Pago o frango. Virado. Chegados ao Algarve, 3 duplas, 3 marcas, 3 equipas de assistência diferentes na luta pelo título absoluto no Campeonato de Portugal de Rallys. Quem iria suceder a Carlos Vieira? Que ganhe melhor e que o desportivismo esteja acima de tudo. Estamos em casa, queremos muito vencer. Nós vamos tentar ganhar o Rally. Só assim é que temos esperanças para poder ganhar o campeonato. Foi junto ao casino que Armindo Araújo celebrou o jackpot. Com a saída da cena prematura do algarvio Ricardo Teodósio, o piloto conquistou o Campeonato de Portugal de Rallys e ao lado de Luís Ramalho foi ganhando terreno para festejar a vitória no Rally Casinos do Algarve. Armindo passou a ser o recordista de títulos nacionais de rallys. São 5, mais um que Joaquim Santos e Carlos Bica. Sinto-me com o dever cumprido de atingir os objetivos a que me propus no início da época. Conseguimos vencer o campeonato, vencemos a prova, correu tudo muito bem. Estou muito feliz por realmente ter atingido a meta dos 5 títulos. Estou feliz por a Hyundai poder ter ganho logo no ano de estreia. Foi um ano fantástico, 2018, para o time Hyundai. Quando assumi esta responsabilidade no início do ano, entendi que era de facto uma responsabilidade por tudo o que ela envolvia, não só estar ligado a uma marca oficialmente, de alguma forma substituir o meu irmão junto do Armindo, que é sempre uma coisa muito complicada, porque o Miguel e o Armindo fizeram juntos um percurso absolutamente fabuloso e, portanto, a responsabilidade era enorme. Graças a Deus, as coisas foram-nos correndo bem. Ricardo Teodósio foi o líder do rally até ter de desistir com problemas mecânicos, ficando assim também impedido de vencer em casa. O motor partiu e nós não podemos fazer nada, não foi por nossa culpa. Já tivemos a confirmar nos dados. Se eventualmente poderia ter feito alguma coisa para que assim fosse, eu sabia que não tinha feito, mas pronto, convém ver os dados todos. Vimos que temos pressão de óleo, pressão de gasolina, temos tudo a funcionar, mas o motor simplesmente começou a bater. Há uma coisa, algum componente que se partiu, mas pronto, isto são as corridas. José Pedro Fontes ficou desde cedo afastado do título. Ainda tentou ir à procura da vitória no European Rally Trophy, mas não foi possível. Perdeu essa luta para o segundo classificado, Alexandre Camacho, que voou da Ilha da Madeira até aos troços algarvios para vencer o ERT. Depois de muitos altos e baixos e alguns problemas, Miguel Barbosa encerrou o pódio absoluto nesta prova. Também o Campeonato de Portugal dedicado aos clássicos terminou no Algarve. Cipriano Antunes teve alguns problemas. Ainda assim, o terceiro lugar permitiu-lhe celebrar o título de campeão absoluto. No entanto, o cetro dos navegadores foi para Laurinda Alves, um dos elementos da equipa vencedora deste rally, que inclui Joaquim Bernardes, campeão no Grupo A. Este ano não consegui fazer as provas todas, mas foi muito bom. Os troços eram muito exigentes, era um rally em grande mesmo. Nós não fizemos os rallies todos do campeonato, daí ele não ser o campeão nacional absoluto, mas o balanço é positivo. Ganhamos os rallies todos que fizemos, não podia ser mais positivo, não é? Sem participar no Algarve, Vítor Pascoal e Ricardo Faria conquistaram o título na vertente GT. A luta da temporada foi feita com Androzilo Lopes e ora Paulo Silva, ora Jorge Henriques. Nas contas finais do campeonato em RC2N, a vitória foi para Fernando Teotónio. A Taça FPAC também terminou no Algarve. Ricardo Matos passou por um calvário e valeu-lhe a ajuda da RC Sport, que emprestou um diferencial traseiro. Assim, com o quinto posto, conquistou suado o título absoluto e em P3, depois de uma temporada com 3 vitórias em 5 provas. No primeiro dia, no mesmo troço, conseguimos furar 2 vezes, partimos uma roda de trás,
Acabámos o troço sem pneu, portanto na jante, não é? Fizemos a ligação na jante, mas conseguimos chegar ao parque de assistência. Mas conseguimos hoje pôr o carro direito, mesmo com diferencial sem autoblocante, tivemos montes de problemas. Mais uma vez, estamos de parabéns, Amarante está de parabéns, e eu quero deixar mesmo um agradecimento do tamanho do mundo para todos que nos apoiam, para todos os amarantinos, para a minha família e para os meus amigos, em particular a todos aqueles que vieram até aqui. Obrigado. Sérgio Brás venceu o título em P1 e Manuel Pinto em P4. Ficou assim para trás mais uma temporada do Campeonato de Portugal de Rallys. Foi um grande campeonato, chegar à última prova com 3 titulares, o Teodósio, o Armindo e o Zé Pedro Fontes na luta pelo título, foi fantástico. O palmarés deste campeão é suavemente conhecido, acrescentou mais um título, foi uma grande disputa e acho que foi um grande campeonato que pressupõe uma perspectiva, digamos assim, um novo campeonato de 2019 com um grande impacto, espero eu. E por falar de impacto, algumas semanas depois do rally terminar, saíram os novos dados de retorno mediático. O valor global deste ano, e considerando o período até outubro, atingiu quase 43 milhões de euros. Mais 2 milhões do que no ano passado e um número que já tinha crescido 50% em relação ao período homólogo de 2016. Os rallies representam 56,5% da fatia total, com maio, o mês do Vodafone Rally de Portugal, a contribuir com maior retorno, quase 10 milhões, mas menos 4 do que no ano passado. Fora de resultados, valores, pódios, ficam as memórias e a animação do desporto feito de pessoas para pessoas. Até para o ano. Acima de tudo, divertirmos. É uma curiosidade minha. Geral, foi o piloto português, tetracampeão nacional, foi sempre 2000. A verdade é que vocês tinham o primeiro lugar destinado, acabam por ser penalizados em 15 minutos e perder. Rui, qual é o balanço que fazes deste rally? Podemos repetir? Sem falar, está a doer aqui. Não me ouve! Não me ouve! Como é que vai ser o rally? Assim não dá, já estou farto. Miguel, como é que foram as classificativas da manhã? Como é que foram as classificativas da manhã? Da manhã. Ah!